Olá, eu sou o professor David Santana, do curso técnico em multimídia da competência da disciplina de Web Design, quase que não sai, na competência número 2, aplicar princípios da arquitetura da informação e artefatos para web. Então vamos lá para a nossa videoaula, que é uma das mais interessantes, assim, é uma das que eu mais gosto de fazer, traz algumas curiosidades bem legais. Você não vai perder seu tempo não, fique aí até o final. Mas antes, já que temos a arquitetura da informação, vou falar um pouco sobre ela, a arquitetura da informação, que é a prática de decidir como organizar as partes de algo para ser compreensível. Bem simples, né? Então, a IA ajuda a entender o que nos rodeia e encontrar o que procuramos, no mundo real e online. Praticar a arquitetura da informação envolve ajudar as pessoas e organizações com as quais trabalhamos a considerarem suas estruturas e linguagens de maneira cuidadosa. A arquitetura da informação possibilitará a orientação necessária para o desenvolvimento de produtos e serviços, trazendo tanto a melhoria da qualidade da navegação quanto a usabilidade. Então aí fica um quadrozinho sobre onde se coloca a arquitetura da informação. Ela fica ali bem central entre conteúdo, contexto e usuário. Então, tipo, ela vai pensar no usuário dentro do contexto com o conteúdo, ou o conteúdo pensando no usuário e qual contexto vai se inserir. Essa é a arquitetura da informação. No e-book eu falo um pouco mais sobre ela. E a arquitetura da informação trabalha com alguns tópicos, alguns pontos importantes. Modelo mental, User Experience, ou UX, ou UX, que é MTO, e User Interface, ou Y ou UI. E o modelo mental, os três eu falo bastante no e-book, e o X, eu vou falar o X aportuguesado mesmo, e o I eu falo no podcast. Lá eu falo um pouco mais sobre esses temas. O modelo mental é a representação mental da realidade. Foi citado pela primeira vez pelo filósofo americano Charles Sanders Peirce, e não existe um modelo único mental para determinado estado das coisas. Ao contrário, pode existir vários. O modelo mental tem lá uma chavezinha que mostra, tipo, é aquela coisa, quando você vê algo, você vê uma cadeira com um copo. Uma pessoa pode imaginar uma obra de arte, outra pessoa pode imaginar algo mais efetivo. Eu estou com sede, eu preciso daquele copo com água. Copo com água. Então, tipo, você vê uma câmera, como estou vendo aqui uma câmera. Uma pessoa pode se imaginar à frente das câmeras, outra pessoa pode se imaginar por trás das câmeras. Então, tipo, é você entender o modelo mental do que as pessoas estão pensando para algumas coisas. Você vai oferecer pensando em várias variáveis que podem ser trabalhadas. Eu acho que esse exemplo da câmera é bem legal. E o UX, ou o X, é o campo de conhecimento aplicado na criação dos produtos, que buscam a melhor experiência de uso para os usuários. E o I é a interface. Então, tipo, o X é pensar, se você pensa no modelo mental, você vai pensar como aplicar através do X. Como você vai tornar algo mais interessante. Resumindo, atualmente, principalmente no campo de vendas, por exemplo, ela não é tratado mais, tipo, a pessoa precisa de um produto, a pessoa quer comprar aquele produto, ela compra e beleza. Tipo, está feita a relação vendedor e cliente. Atualmente se pensa muito na experiência da compra. Se pensa muito de tipo, em você não ter só um cliente, você ter um parceiro, entre aspas, alguém que vai divulgar você, alguém que vai fazer o boca a boca, que vai divulgar nas redes sociais, que vai compartilhar, que vai não sei o que. Isso parte muito da experiência. Um bom exemplo de um bom trabalho de UX é a Apple. Então a Apple não tem só pessoas que compram um celular de forma tipo, eu preciso ligar, eu preciso acessar a internet, enfim, e compro um celular da Apple. Não, a Apple tem a experiência de ter um Apple. Isso vale para vários locais. Você tem, sei lá, uma lojinha que vende um café, pronto. Então você vai trabalhar a experiência do seu café. Você só não vai ficar vendendo café e bolo lá. Vai trabalhar a experiência do local, a questão tanto da arquitetura como do uso, da disponibilização das cadeiras, do atendimento, do cardápio, etc. Isso vale também muito para o mundo online. Então, no mundo online, também as pessoas vão estar interessadas de como está à disposição do que você está oferecendo. E isso trabalha o X, trabalha de forma, digamos, mais sobre o contexto da experiência do usuário. E o I é a interface, é o que fica à frente, o que fica à mostra. Como eu disse no e-book, eu falo um pouco mais. E aí está um exemplo sobre como entender o comportamento do X e como entender o comportamento de Y. O X é o comportamento, o Y é a aparência. Então, se de um lado tem a pesquisa, protótipos, personas, que é bem importante, ou a questão do Brady Persona, por exemplo. Do outro tem o design, a tipografia, cores, layouts, que é algo que vocês já aprenderam bastante na disciplina 1 e na disciplina número 2 desse curso até agora de multimídia.
Mas o que eu vou falar aqui é sobre Gestalt, é um pouco além. E o que é Gestalt? Gestalt é um estudo que está relacionado à percepção que os usuários têm do mundo e o que nele contém. Ele explica como o cérebro pode nos influenciar em determinadas situações através da interpretação do que nós vemos. A Gestalt é uma teoria fundada por um psicólogo alemão, Max Westermann, com uma pesquisa de orientação, compreensão e interpretação da nossa visão e da forma. Ele, resumidamente, seria o estudo da forma. E nele, ele vai estudar como o nosso cérebro utiliza parâmetros de leitura visual ao enxergarmos um composto de elementos, sejam objetos, pessoas, paisagens, animais ou texto, onde a tendência é agrupar características que sejam semelhantes. E o que é que Gestalt tem a ver com design? O que é que Gestalt tem a ver com web design? É o que a gente vai ver a seguir com alguns exemplos sobre como colocar em prática e sobre como e o que é o Gestalt. E aí tem um bom exemplo. Quem é mais das antigas pode estar observando aí 3 bonequinhos de Pac-Man. Eu acho que alguém quem já jogou Pac-Man, quem não jogou, pesquisa aí no Google o que é Pac-Man. 3 bonequinhos de Pac-Man. Mas o que esses bonequinhos de Pac-Man formam? Um triângulo. Só que não há um triângulo de fato. Não existem 3 linhas de fato para formar um triângulo. A sua mente, a sua percepção que está criando esse triângulo. Você que vê, junta as coisas para a criação desse triângulo. E isso é Gestalt. Então, isso você pode criar artefatos que tragam essa dinâmica, que tragam essa ideia de criar coisas, digamos, não dúbias, mas coisas que estão além do que é visto inicialmente, porque, como diz a Gestalt, você tem, o ser humano em geral, e a Gestalt é uma tese universal, então vale para todo mundo, tem a ideia de agrupar as características. Você vai agrupar algo para ver de uma forma mais efetiva. Então, seguindo, por que a compreensão de Gestalt é importante para o X e o Y? Porque são princípios que influenciam na percepção e no comportamento que os usuários terão diante da interface visual. Ela determina quais elementos do design. Ela não determina, mas ela ajuda a determinar quais elementos de design são eficazes em algumas situações. Por exemplo, através da utilização do sombreamento de fundo, hierarquia visual, também foram temas de disciplinas anteriores, agrupamento, etc. Tudo tem a ver um pouco com Gestalt também. Tem a ver o X é a prática final, o Gestalt é aquela ideia teórica sobre. Então vocês vão entender um pouco mais. Esses princípios psicológicos influenciam nossa percepção visual, permitindo que o design direcionem a atenção dos usuários para pontos específicos de foco que vão levar à execução de ações e criar mudanças comportamentais. Em nível mais elevado, o Gestalt ajuda a projetar produtos que resolvem problemas e atendem às necessidades do usuário de maneira agradável e objetiva. Então, vamos lá para os princípios. Em geral, é meio divisível a ideia sobre quantos princípios de Gestalt existem. Alguns falam em 8, outros falam em 7. Eu vou trabalhar com 8, mas vou explicar direitinho. O primeiro, e também é meio divisível sobre qual o primeiro, qual o sétimo, enfim. Não há necessariamente uma ordem, então eu vou seguir uma ordem meio aleatória, digamos assim. Se o Gestalt afirma que sempre compreendemos o todo de um composto visual, antes de aprofundar nos seus detalhes, dentro desse compilado há um elemento que seu cérebro consegue destrinchar com rapidez e outros mais complexos que você não associa rapidamente. O nível de facilidade com que identificamos e compreendemos visualmente uma peça é mensurado através da pregnância. É um dos princípios do Gestalt e é um princípio mesmo. Dado esse fato, a pregnância de um objeto vai definir o quão rápido ele é percebido ou assimilado. Em resumo, a pregnância é isso. É a definição de quão rápido ele vai ser percebido e assimilado, mesmo ele tendo composições diferentes. Então aqui tem 2 exemplos. Quem conhece os Simpsons vai ver os Simpsons nos Legos. Não há de fato o desenho dos Simpsons. Não há um desenho de Marge, de Homer, de Maggie. Mas pela composição das cores, pela composição da altura, pela composição do desenho, você vê os Simpsons. Isso é pregnância. Você bate o olho e diz, não, aquilo ali é os Simpsons. E do outro lado, quem é o Recife vai bater o olho e vai ver o que essa composição representa, a realeza que é. Então, tipo, a pregnância é isso, é o nível de facilidade com que você identifica. E vê como isso é interessante para o design. Você bater o olho em algo e dizer, porra, isso eu identifico, isso eu sei o que é, isso eu sei o que está falando, mesmo sem necessariamente ver. E aqui tem, complementando a lei da pregnância, a unidade. Alguns sites, algumas leituras, alguns livros vão falar que a unidade ela é um princípio isolado. Outros vão falar que a unidade ela está dentro da pregnância. Então, por isso a divisão entre 7 ou 8. Mas, falando sobre a unidade, ela pode ser traduzida por um elemento identificado de acordo com suas características como uma parte redutível em um compilado, seja por sua cor, forma ou dimensão.
É muito comum que elementos únicos se combinem em função de unidade maior. Então aqui tem um exemplo. Há um pouco da diferença da unidade para o outro é que são elementos um pouco diferentes. Então, tipo, no caso dos Simpsons, é um elemento das cores, é um elemento do tamanho, são elementos que não necessariamente juntos formariam algo. No caso do Reginaldo Rossi, vai ter o óculos, o cabelo e o desenho. Não tem o desenho do rosto, mas você enxerga ele. Aqui você vê, tipo, elementos parecidos. Há um elemento de unidade que juntos formam algo novo. Então, tipo, são vários tomates cortados que juntos formam como se fosse um pote do Heinz, da marca, no caso. Então, de ketchup. Então, tipo, esse seria o exemplo da unidade. Tem a ver com a pregnância, mas tem um pouco dessa diferença por ser elementos iguais, ou elementos muito parecidos, por cor, forma e dimensão. Outro exemplo, que é um pouco parecido também com a pregnância e com a unidade, é o da proximidade, que é tipo, onde elementos muito próximos uns dos outros, se encaixando harmoniosamente, são processados em nosso cérebro como elementos de conjuntos ou unidades. É o princípio da proximidade. Além disso, se tais elementos são semelhantes, reforçam ainda mais ao nosso cérebro para a leitura de um só objeto. Então, nesse caso, é a proximidade de elementos. Esse aí é a logo da NBC, que é uma empresa de comunicação dos Estados Unidos. São elementos diferentes, em tese, mas alguns parecidos, como essa forma geométrica é complicado, essa forma geométrica de cores, que com o desenho central, ela forma um pavão. Só que, tipo, não há um pavão de fato aí. Você está vendo porque essa junção de forma geométrica com desenho no meio, com inclusive uma forma geométrica cortadinha ali, já que todas não são iguais, por isso que é um pouco diferente da unidade, forma algo novo, é a proximidade. Então, a proximidade de algo forma uma terceira forma, forma uma outra forma, que nem sempre vai ter aquela pregnância de você não bater o olho e dizer é isso. Mas depois você olhando direitinho, você vai dizer, eita, de fato, é aquilo. Um exemplo é, tipo, algumas outras marcas, quando se juntam, sei lá, a marca da Globo. Se você olhar, são várias coisas diferentes, é uma tela, é o Globo, é não sei o que formam uma marca. Então, normalmente para marcas se utiliza muito a proximidade. E seguindo aqui com a semelhança, que é elementos semelhantes em cor ou forma tende a ser agrupado pelo cérebro em uma só unidade. Isso faz com que os objetos aproximados apenas com uma característica semelhante se unam aos olhos do leitor. E aqui tem um bom exemplo, tipo a torcida. Quando você vê torcedores do Brasil. Mas se você parar para pensar, aí tem as pessoas com camisas diferentes. Então, tipo, mas todas as camisas são amarelas. Sim, mas não são iguais. Não são a mesma camisa do Brasil do mesmo ano. Então, provavelmente vai ter uma camisa da seleção de 2010, uma camisa de 2014, uma camisa de 2018, uma camisa de 95, enfim. Quando você vê torcidas em geral, são pessoas com o mesmo padrão de cores, que é a única característica semelhante, mas com, às vezes, camisas diferentes, de diferentes formas, de diferentes tamanhos, até porque são diferentes pessoas. Então, tem homens, mulheres, negros, brancos, aí tem até mais gente branca, mas enfim. Que formam essa característica, que formam algo único, que através da semelhança forma aí a torcida. E de lado você deve estar pensando, tá, mas qual é a semelhança nessa reportagem, nessa página aí do G1? Eu não entendi. A semelhança está através das cores das notícias, que é um bom exemplo, uma boa forma também de se utilizar. Ou seja, notícias sobre futebol, sobre esporte, elas estão em verde, se não me engano aqui, um verde meio azulado. Notícias sobre tragédias, sobre algo mais sério, estão em vermelho, sobre crimes, etc., estão em vermelho. Notícias sobre algo, sobre o Domingão do Hulk, quando estava começando, sobre algo mais ameno, sobre dia a dia, sobre aquele tititi, entre aspas, já está em outra cor. Então, há semelhança através das cores aí. Então, uma cor ela vai representar um tipo de notícia. Esse é um princípio bem interessante para também se utilizar, pensar semelhança através das cores ou da junção, focando em apenas um elemento. E aí você pode estar pensando, qual é a diferença da pregnância? É porque aqui você não vê necessariamente uma forma, você vê uma representação. Então, tipo, o cérebro cria a unidade de torcida através das representações de coisas diferentes. Não cria um rosto, não cria uma marca em si. Seguindo aqui o fechamento. O fechamento também é outro bem legal. Ele estabelece que o nosso cérebro tem inclinação de fechar ou concluir formas que vemos inacabadas ou abertas. E aqui são dois exemplos perfeitos. Não há um cachorro aí. Você está vendo um cachorro porque seu cérebro está formando o cachorro. Mas na real são várias pintas soltas. São várias pintas. Se você parar para pensar, congelou. São várias pintas soltas, mas nosso cérebro,
pelo nosso conhecimento criado através do mundo e tal, vai criar o dálmata aí. Então, esse é o fechamento. E no outro é o C do Carrefour. Não sei se vocês já repararam, mas a marca Carrefour, a junção do azulzinho com o traçozinho meio triângulo ali vermelho, formam um C. Então, o nosso cérebro ele vai criar esse C meio baseado no nada, porque não há um C escrito aí. Ninguém chegou lá e escreveu um C. Esse é o fechamento. Nosso cérebro vai lá e fecha o que está lá inacabado ou aberto. Então, tipo, tem algo inacabado, tem algo aberto, nosso cérebro vai lá e completa. Isso acontece, inclusive, com frases. Depois pesquisem a ideia de fechamento com palavras. Às vezes você fecha uma frase sem a palavra estar lá. É um fenômeno bem interessante. Seguindo aqui, é o princípio da unificação, que é tipo um objeto formado por várias unidades, pode ser harmoniosamente simétrico ou não, enfim, e quando ocorre um peso igual entre a pregnância, proximidade, unidade e semelhança entre os objetos do mesmo composto, podemos dizer que é a unificação. Ela é o fundamento, ela usa o fundamento da semelhança e da proximidade principalmente. Então, tipo, a unificação, olha, meio embaralhado, mas resumindo, a unificação ela é a mistura principal da semelhança com a proximidade, que forma um novo padrão, forma uma nova ideia. Então, tipo, por exemplo, o outro exemplo é melhor, o exemplo da pizza. Há uma proximidade de elementos, a proximidade lá da cebola, do pimentão, do queijo, enfim. E há a questão da semelhança também sobre as cores, sobre a simetria central. E o que é que ela forma quando se junta? Ela forma a ideia de pizza. Isso é muito bom para principalmente trabalhar em cardápios e tal. Tipo, a gente não tem a ideia de pizza fechada ali. Há a possibilidade da criação. Quando você vê, tipo, a pizza ali no meio com algumas coisas e os produtos ao lado. Só que quando se junta tudo, você visualiza, mais ou menos, a pizza. Você visualiza que, tipo, não, isso daqui é utilizado para aqui. Deu para entender? Então, tipo, a unificação é a mistura do fundamento da semelhança com a proximidade. Há uma proximidade e você consegue juntar. No outro exemplo é tipo, aqueles dois botõezinhos pretos dentro do contexto verde, você cria uma nova imagem. Você junta os dois elementos dentro do que é proposto para criar, digamos, uma terceira figura. Você junta a semiótica A com a B para criar uma C. Seria a unificação, seria a junção de outras imagens. E aqui mais um princípio que é a lei da continuidade, que diz respeito à maneira como a percepção do fluxo e frequência dos elementos funciona em nosso cérebro. Então, tipo, trata-se da tendência dos objetos seguirem a linha de fluidez visual gradativa, e essa ideia, acho que os carros ali, o Fiatzinho, que é um carro muito bom, ele dá aquela ideia, tipo, mesmo a gente não vê no final, a gente imagina que há um final, que há mais carros, porque como é tudo parecido, como é uma continuidade nesse elemento, o seu cérebro cria a ideia de continuidade, de tipo, não, vai ter além. Um bom exemplo é o mar. Você vê o horizonte do mar, tipo, você não está vendo o que tem adiante, mas seu cérebro vai, não, ali adiante tem mar. Não preciso ver para saber, digamos assim, que tem. E como pode ser aplicado ao lado, por exemplo, no carrossel de notícias, ou no carrossel de apresentação de imagens, onde você pode trazer através da harmonia, através da proximidade, através de alguns elementos que foram aprendidos em outras disciplinas, essa continuidade. Você traz a continuidade do ambiente, você traz a continuidade, talvez, de notícias, traz a continuidade de fotografias, para trazer algo harmônico. Então, se você está apresentando um carrossel com fotos de crianças, mantenha a lógica de fotos de crianças e coisas do tipo. E aqui, o último princípio é o da segregação. Esse princípio afirma que nossa percepção instintivamente percebe os objetos como estando à frente ou ao fundo, pois, como seres humanos, não somos capazes de focar na frente e no fundo simultaneamente. Esse é bem simples, não tem muito o que explicar. É quando tipo, a gente ou vê uma coisa ou vê outra. Dificilmente a gente consegue perceber, a gente vê, mas perceber as duas coisas. Então, no exemplo, ou você vê a taça ou você vê os dois rostos. Então, tipo, você está vendo os dois rostos agora, não está vendo a taça. Você está vendo a taça, não está focando nos dois rostos, assim, um em frente ao outro. Espero que vocês estejam vendo. No outro, ou você vê a garrafa de coca, ou vê a formação dos talheres. Então, tipo, no terceiro, que eu acho que é até melhor, esse de coca é mais ou menos, assim. No terceiro, ou você vê o rosto do menino, ou vê a forma do lobo, do lobozinho, da raposa. Então, tipo, esse é o princípio da segregação, que é um dos mais importantes, também serve bastante para criar.
E aqui, rapidinho, como um exemplo, uma curiosidade, que vai além do Gestalt, é a pareidolia. E o que é a pareidolia? Isso todo mundo sabe, todo mundo já passou por isso. É um fenômeno psicológico comum a todos os seres humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou animais em objetos, sombras, formações de luzes e outro qualquer tipo de estímulo visual. Eu não vou ler essa parte de Carl Sagan, mas é isso. A pareidolia é quando você olha para uma nuvem e você vê o formato de um cavalo, vê o formato de uma bola, vê o rosto de alguém. Enfim, é quando as pessoas veem a imagem de Jesus é, na janela ou na borra de café, coisas do tipo. E aqui tem um exemplo de uma foto onde você vê uma imagem, mas a imagem é outra. A imagem ali são duas pessoas, o cara tocando, uma pessoa entrando na sala, a lâmpada, enfim, as cortinas, mas normalmente as pessoas veem a imagem de duas pessoas idosas. E aí é que entra a pareidolia, e aqui tem bons exemplos de pareidolia. Então você vai ver, inclusive alguns aí são montagens de Photoshop, tá? Nem não leva muito a sério. Esse do cavalo, por exemplo, é mais Photoshop do que de fato. Mas você acaba vendo assim, você vê rosto, você vê o bonequinho, você vê o coelho ali. E em objetos, você vê o rosto lá no objetozinho. Então, isso é uma curiosidade, o nome disso é pareidolia, quando alguém perguntar outra vez. Então, é isso. Muito obrigado, espero que tenham gostado da aula e tchau!